E aí, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Gabriel Carpanedo, sou barbeiro já há 8 anos e nesse canal eu quero te entregar todas as minhas melhores experiências e quero te ajudar a começar uma barbearia se você ainda não tem ou melhorar muito a sua, beleza? Então no vídeo de hoje eu vou te mostrar um assunto diferenciado, confere aí. Então assim, ó, hoje a gente vai começar com, realmente assim, ó, todo mundo gostaria de começar um curso, né, praticando, pegando a máquina na mão e cortando o cabelo. Eu entendo isso. Eu também gostaria se eu estivesse começando, mas como qualquer outro curso na vida, você precisa entender o que tem por trás disso, né? Não é só pegar uma máquina e cortar cabelo. Hoje em dia, o que mais a gente vê no mercado é as pessoas pegando a máquina e cortando o cabelo. Mas isso não faz diferença nenhuma. Pegar a máquina e cortar cabelo tem um monte de gente por aí. O que vai fazer diferença é algumas coisas. E uma delas que eu vou começar falando é o atendimento ao cliente. O que é o atendimento ao cliente? Vamos dizer assim, ó, vou me colocar no lugar que você... É a primeira vez que você vai cortar um cabelo na vida. Você não tem cliente, você não tem nada, você só tem um espaço ali, pode ser na sua casa, pode ser numa barbearia, enfim, não faz diferença. Primeira coisa, o cara chegou na sua porta, você já vai começar a recepcionar o cara bem, né? Seja bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês podem ver, o Gerson é meu cliente, né? Ele já era meu cliente antes de ser meu aluno, então ele sabe. Eu posso pegar todas as conversas de cliente aqui, sem exceção, todos eles. O cara manda opa, manda bom dia, manda salve, manda qualquer coisa. Eu mando bom dia, meu querido, e assim por diante. É sempre diferente, tá ligado? Não é, bom dia, o que você quer? Outra coisa, eu nunca falo assim, que horas você quer marcar? Eu sempre falo, que horário você prefere? É diferente. Pode parecer assim, esse cara tá falando bobagem, mas lá no subconsciente do cliente faz diferença. É muito mais importante, ele se sente mais importante quando você fala assim, o que você prefere. Então, tipo, você tá dando pra ele a opção de escolher, do que você chegar e falar que horas você quer. Que horas você quer, tipo assim, que hora que você quer cortar? Tanto faz, entendeu? Tipo, tanto faz a hora que você quer. Mas não, que horas você prefere é diferente. O cliente se sente muito importante. Então a primeira coisa essencial é você sempre pensar assim, ó, duas coisas. A primeira, o seu cliente ele é muito importante e ele tem que sentir que ele é importante, você tem que transmitir isso para ele. E a segunda coisa, que é mais importante ainda, é você sempre entender o que o seu cliente quer, né? Assim, ó, acontece muito, eu vejo muito isso no dia a dia. Às vezes o cliente chega na cadeira e ele fala assim, cara, eu quero cortar o cabelo. Um exemplo, é um corte que não é muito comum. Você pega e passa zero até em cima e em cima você vai cortar na tesoura. Então você deixa tudo marcado. Fica horrível. Não é padrão de corte, não é um corte comum, não é um corte legal, não fica bonito. Mas aí assim, você troca uma ideia com o cliente e entende o que ele quer. Se ele falar, não, é isso que eu quero, eu tenho um cliente que corta assim. Ele vai falar, é isso que eu quero? Então, cara, você vai fazer o que o cliente quer. Não importa, tipo assim, você conhece a melhor técnica do mundo para cortar cabelo. Não faz diferença. O cliente ele tem que se sair dali feliz e se sentir satisfeito. Então essa é a primeira parte. O cliente entrou na sua porta, primeira coisa, cumprimenta o cara, né? Hoje a gente não tá podendo muito por causa da pandemia e tudo mais, mas normalmente, né, aperta um aperto de mão firme, olhar no olho. Tipo assim, olhar no olho não é tipo um olhar no olho tipo de encarar, é igual eu tô fazendo com vocês, eu tô falando com a pessoa e olhando no olho. As pessoas se sentem importantes quando você faz isso. Então é totalmente diferente de tipo assim, e aí mano, beleza? Ele toca na mão do cara e tá olhando pro nada, entendeu? Tipo, não faz diferença. Mas não, você chegar e apertar a mão do cara, e aí, tudo bem e tal, um sorriso, né? Isso parece uma coisa besta assim, mas faz muita diferença no cliente. Outra coisa, faz de conta assim, ó, o cliente chegou e não tem ninguém na espera, tal. Você convida ele para sentar na cadeira. Normalmente, talvez, eu vou convidar vocês para vir aqui um dia quando tiver tudo normal, assim, um dia de atendimento comum, né? Para vocês verem como que depois, assim, ou ao longo do curso, não sei, na prática. Quando o cliente entra na porta, tipo assim, independente se ele tem marcado ou se ele é ordem de chegada, é o mesmo procedimento. Eu já pego a capa, coloco no braço, pego a gola higiênica, já deixo na mão e convido o cliente para se sentar na cadeira. Então eu pego, coloco ele na cadeira e aí já tá tudo pronto. É um ritual, galera, é básico. Isso aí é uma coisa assim que vocês vão aprender e tem umas coisas bem legais que eu vou ensinar para vocês antes de qualquer coisa. Vocês vão aprender já sem os vícios de profissão. Existem muitos vícios de profissão, tal, e aí tipo assim, às vezes você começa de forma errada, fica muito difícil de você perder esse vício depois. Aí vocês vão começar já do jeito certo para não ter problema nenhum futuramente, aí já tá tudo solucionado. Beleza? Outra coisa importante, o atendimento ao cliente não é só o cliente entrou e sentou na cadeira, é tudo.
Tipo assim, ó, cara, você vai entender isso com o tempo, mas tem clientes e clientes. Tem cliente que gosta de conversar, tem cliente que não gosta. Com o tempo, outra coisa, muito importante, isso aqui eu já vou falar antes do que eu ia falar ali, porque faz diferença. Primeira coisa, desses mais ou menos 650 clientes que tem aqui, quase todos eu sei o nome. Às vezes eu não vou lembrar o nome porque é a primeira vez que o cara veio, a segunda, então é muita gente, talvez eu não lembre na primeira ou na segunda vez, mas depois eu lembro. Mesmo que o cara nunca cortou comigo, às vezes ele só corta com ele aqui ou só corta com ele lá, eu sempre lembro o nome. Então quando o cara entrou na porta, eu tô atendendo outra pessoa aqui, eu tô falando de mim, eu tô atendendo outra pessoa aqui, eu olho pra toda vez que alguém entra na porta, eu olho pra pessoa, bom dia meu querido, fulano de tal, tudo bem? Por exemplo, o Gerson entrou, e aí Gerson, bom dia meu querido, tudo certo? Eu cumprimento ele vai sentar lá, vai esperar ou vai ser atendido já no horário marcado, mas é muito importante você lembrar o nome das pessoas, tá? Isso faz muita diferença no atendimento também, a pessoa se sente importante, faz parte daquilo que eu já estava falando. Aí o cliente sentou na cadeira, você vai colocar a capa nele, a primeira coisa, como que você quer cortar, como que é o seu corte. Tem clientes, existem alguns casos, né, que o cliente confia tanto no seu trabalho que ele vai falar, mano, faz o que você quiser. E aí realmente você faz o que você quiser, mas tem um porém. Você vai entender mais ou menos, você vai conhecer cada cliente, então você vai entender o meio que o cliente se encaixa. Por exemplo, se o cara é um cara sério, é um cara que, sei lá, é um empresário, tu não vai fazer um degradê na zero com risco desenho, não se encaixa no padrão do cara, entendeu? Agora, se é um moleque novo, um moleque, tá de boa, tranquilo, tal, cara, pode fazer um risco, pode fazer um desenho, é você que vai entender o que o cliente quer, né? Mas tipo assim, mesmo ele falando, cara, faz o que você quiser, você já vai ter uma noção do que é o que você quiser. Tipo assim, você vai fazer o que você quiser dentro do padrão que se encaixa para aquele cliente, né? Não é simplesmente você chegar e fazer qualquer coisa, não é assim. Por exemplo, o cara é gerente de uma empresa, não vai falar, faz o que você quiser, você não vai patinar o cabelo do cara, não combina com o ambiente que ele trabalha, né? Então tem todos esses poréns ali para você alinhar, né, ao longo do corte. E aí você vai falar, como que é o seu corte? Ele vai falar, cara, eu corto aqui mais baixo e aqui mais alto, assim. Cara, é bem diferente, assim, ó. Se um dia vocês mudarem de estado e for trabalhar em outro lugar, vocês vão ver a diferença. Em São Paulo, quando o cara fala, corto mais baixo aqui, é na zero ou na navalha. São Paulo é assim. Bem baixinho aqui, cara, bem raspadinho e tal, só que lá a maioria das pessoas sabe qual é o pente da máquina que ele vai usar. Aqui é diferente. Aqui o cara fala assim, eu quero mais baixo aqui assim, em cima maior. Só que o cabelo do pessoal que é natural daqui é mais fino, ou é mais claro, né? Então o que acontece? Cara, você passou a zero, na hora que você passar o cara, meu Deus, cara, não era tão baixo. É muito comum. Eu já vi casos de eu passar uma máquina 3, uma máquina 4, que depois vocês vão entender que é um pente mais ou menos alto, e o cabelo do cara fica baixo, né? O cabelo do cara fica ralo. Então assim, ó, você vai tentar entender de acordo com o cabelo do cara, como que é o mais baixo que ele quer. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu faço, o cliente sentou na cadeira, eu tô trocando ideia com ele, mano, como que é o corte que você quer? Eu já pego o meu pente e o cara pode estar com o cabelo super penteado, e já vou passando o pente no cabelo pra entender como que é aquele cabelo, o que eu posso fazer naquele cabelo ali, de acordo com o que o cara quer, né? Se ele souber falar assim, eu quero o pente 3 do lado, fechou. E acontece, tipo assim, varia muito. Eu vou mostrar pra vocês essa maquininha que eu costumo usar, que é a Baldwin Clipper, ela é o pente mais baixo que existe, de todas as máquinas de corte, né? Não tô falando de acabamento. Ela é o pente mais baixo que existe, então ela é muito precisa. Às vezes o cara foi acostumado a cortar a vida toda numa outra barbearia com uma Magic Clipper, por exemplo, que vocês vão ver depois. O pente da Magic Clipper, ele é um pouco mais alto. Então assim, o cara passou um pente 3 com a Magic Clipper, se ele passar um pente 3 com a Baldwin, vai dar diferença. Então já fala, cara, era o pente 3, mas esse aqui parece que ficou mais baixo e tal. Então tem que sempre ter essa noção também, né? A máquina de corte varia muito da marca, varia da largura da lâmina, vocês vão aprender isso também na prática. Eu vou ensinar a regular a lâmina, eu vou ensinar tudo certinho, beleza? Então essa é a primeira parte. Aí o atendimento ao cliente, bonitinho, você fez ali mais ou menos o corte que o cabelo do cabelo que o cliente quer. Uma outra coisa que é essencial, que eu sempre fiz e eu recomendo que todos vocês façam. Aqui em Santa Catarina isso é um diferencial, em São Paulo é obrigação. Lavar o cabelo do cliente, todo cliente, independente de qual corte seja. O único cliente assim, que eu não lavo o cabelo é se ele falar, cara, de fato eu não quero que você lave, não precisa lavar, ou quando é um corte todo na máquina, né, que aí não tem muita necessidade. Um exemplo, o cara passou a 0 do lado e a 2 em cima, não fica muito cabelo, não tem por que lavar, né, então aí realmente você passa um secador, espana bem, fechou, o corte tá pronto, tá legal.
Mas fora isso, todos os cabelos, sem exceção, eu lavo ali. Então isso é uma coisa que eu vou mostrar pra vocês, vou ensinar como que vocês vão lavar um cabelo. Não é só pegar e enfiar a cabeça do cara lá também, né? Mas lavar o cabelo é muito importante, tá? Até por outros quesitos. Tipo assim, cara, acontece muito aqui. O cliente chega a primeira vez que ele veio. Então ele não conhece como que é o meu método de atender. Ele não sabe como que eu atendo e tal. Ah, cara, eu acabei de tomar banho em casa. Não importa, velho. Você não tá lavando o cabelo dele pra dizer que ele tá sujo. Entendeu? Não é essa a pegada do negócio. É realmente você lava o cabelo, porque com o cabelo molhado é um diferencial para você cortar. É bem diferente você cortar um cabelo, tipo, falando de tesoura, molhado e um seco, né? Então o que eu faço? Cada barbeiro trabalha de um jeito diferente, né? Tem barbeiro que não lava, tem barbeiro que lava antes do corte, tem barbeiro que lava durante. Eu lavo durante. Por quê? A maquininha, qualquer uma sem exceção, máquina de corte, se você trabalha com o cabelo molhado, a maquininha ela estraga o pente mais rápido. É comum isso aí. Então assim, ó, o que vai acontecer? Vai enferrujar, vai engripar, o cabelo vai grudar dentro do motor. Eu vou desmontar um dia a maquininha, vou mostrar tudo pra vocês aqui. Então assim, cara, é complicado. Então assim, ó, a primeira coisa que eu faço, sento o cliente na cadeira, troco uma ideia com ele, entendo o que ele quer fazer no corte. E aí, se é um caso de um cliente que vocês vão atender também, que é todo na tesoura, que ele corta do lado na tesoura, em cima na tesoura, aí eu já lavo de início, levo ele lá, lavo, fechou. Se não é esse caso, eu pego, sento o cliente, faço o que tem que fazer com a máquina do lado e depois eu levo ele para lavar, que aí na hora da tesoura ali eu lavo o cabelo dele. Se o cliente falar assim, cara, daqui eu já vou pro mercado, vou para uma reunião, vou para uma festa, eu lavo de novo depois, sem cobrar nada por isso, tá? Eu penso assim, ó, tem salões, eu já vi muito, barbearia e salão também, que o pessoal cobra para lavar. Cobra R$1, R$2, R$5, cara, eu não cobro, tá ligado? Tipo assim, eu acho que tipo, o valor do corte é um valor legal, né? Não precisa você cobrar mais do cliente para você lavar o cabelo se é uma coisa que é obrigação. Então assim, tudo isso é diferencial. É uma das coisas que hoje, felizmente, eu fidelizei uma boa parte dos meus clientes, é porque eu realmente lavo o cabelo dos clientes. E aqui em Santa Catarina, pouca gente lava, tá? Isso aí é uma coisa que é fato, não é, eu não tô falando assim. Você pode passar, assim, a partir de hoje, vocês forem em qualquer barbearia por aí, a maioria não lava, tá? Tem alguns que lavam, mas a maioria não lava, não é a cultura do pessoal daqui. Então isso é um diferencial e é obrigação. A partir do momento que vocês entendem como obrigação, já vai ser um diferencial já de fato, assim, não tem muito o que discutir. Fechou? Essa é a primeira parte. Lavou o cabelo do cliente, sentou ele na cadeira, cortou na tesoura. Eu vou ensinar você a conferir o corte depois também, para ver se está tudo certinho. Principalmente quem tem o cabelo mais enrolado, o meu não parece, mas ele é enrolado, que eu passei ele lambido para trás. Quem tem o cabelo mais enrolado, ele fica muita ondulação. Se você corta, não confere. Então você vem, confere de lado, bonitinho e tal. Finalizou o corte. Outra coisa muito importante, não deixa a marca da diferença de cima para baixo. Se você ver bem, ó, meu corte aqui, ó, desse lado ele tem diferença, porque eu fiz o risco. Se eu puxar o cabelo todo pra cá, ele tem diferença, mas porque eu penteio ele pro outro lado. Igual do Pablo ali, do Videomaker. Se vocês olharem, o cabelo dele de um lado tá maior e do outro tá menor. Mas o lado que o cabelo se encaixa, não pode ter diferença da parte de cima pra parte de baixo. Eu vejo, ó, o cabelo dele tá bem sombreado, tá encaixado, o seu também tá bem encaixado e o seu também. Isso é uma coisa legal. Mas tem muita gente que deixa, tipo assim, o cara fala, ah, passa a máquina 1 e 2. O cara passa a máquina 1, máquina 2 e em cima ele deixa na tesoura uma altura assim dos dois lados, tipo o cabelo caindo, fica parecendo um pé de coco. Fica horrível, né? Então não façam isso, eu vou ensinar pra vocês como tirar essa diferença da parte de cima pra parte de baixo também. Vou ensinar a maioria dos cortes que a gente faz hoje, que é, vamos dizer assim, moda, né? Que é mais o que o pessoal mais procura em barbearia. Eu vou mostrar tudo pra vocês, quais são os mais essenciais. Corte social, que é uma coisa que, cara, é o carro-chefe assim da barbearia, corte social. Muita gente procura, isso é uma coisa que eu acho que nunca vai sair de moda e é realmente o que dá muito dinheiro. Hoje a maioria do pessoal, principalmente aqui, eu diria que o meu público principal é dos 18 aos 35, o principal, mas eu atendo todos os públicos, eu atendo criança, atendo bebê, atendo velho, atendo tudo. Mas o meu público principal é nessa idade, então é mais degradê, fade, que é o sombreado na zero e tal, depois eu vou mostrar pra vocês. Mas o corte social, cara, é um corte que você faz às vezes em 15 minutos ali e você ganha a mesma coisa que você vai passar 40, 45 minutos num degradê fazendo, né? Então é uma coisa bem legal, vou mostrar o passo a passo para vocês. Vou mostrar algumas coisas também, tipo assim, ó, se eu passo do lado uma máquina superior a 1,5, se eu passo, por exemplo, o pente número 2, eu marco o pezinho com a máquina de acabamento ou a balding clipper. Porque realmente quando você marca o pezinho com a máquina antes de fazer com a lâmina, ele fica bem diferente. Você consegue dar uma definição perfeita para ele ali, beleza? Isso eu vou mostrar para vocês na prática também. Por que eu tô falando isso?
Porque quando eu comecei, eu fazia todos os pezinhos só na lâmina. E aí quando o cabelo tá muito grande na lateral, pente 2, pente 3, você faz só na lâmina, ele não fica legal, tá? Então você primeiro define ele, deixa 100%, depois você vem com a lâmina limpando. Outra coisa essencial, todos os cabelos sem exceção você vai usar lâmina, a menos que sejam alguns cortes desconectados, que realmente o corte é muito grande, corte feminino, essas coisas assim, aí vocês não vão usar. Mas corte masculino, todos eles, vamos colocar como uma obrigação você finalizar o acabamento com lâmina também, tá bom? Muita gente hoje não usa, né? Aqui também faz só com a maquininha de acabamento, não é a mesma coisa. E aí eu vou ensinar algumas dicas para vocês, passar a lâmina ao contrário, como que isso vai ajudar ali você estar fazendo um corte melhor e realmente o pezinho fica definido por mais tempo, igual barba também. Ó, minha barba eu fiz na quinta-feira, eu passo ela a favor e depois passo ao contrário. Quando você faz isso, ela demora mais para crescer. Principalmente em barba, quando eu for mostrar na prática para vocês, vocês vão ver como que é diferente. Por exemplo, se o cliente faz a barba, tipo assim, ele passa uma máquina 1, então depois de uma semana a barba dele já tá toda sem desenho. Se você passa ao contrário, ainda dá para ver um desenho mais ou menos ali. Então a barba do cara fica mais conservada o desenho, vamos dizer assim. Beleza? Finalizou o corte, tudo certinho. Outra coisa essencial é você secar o cabelo. Independente do corte que o cara faça, se é na máquina, na tesoura, não importa. Seca o cabelo do cliente, passa uma pomada, finaliza. E aí eu vou dar uma dica para vocês também de venda já relacionada à pomada. Finaliza o corte com a pomada e aí você vai entender de acordo com o cabelo de cada cliente qual tipo de pomada que ele gosta. Ou você pode perguntar também. Um exemplo. O cabelo dele aqui, ó, é mais desconectado, é mais solto, né? Então é um cabelo que é um penteado mais leve. A melhor pomada indicada para esse cabelo é uma pomada efeito seco ou uma pomada efeito teia, que são pomadas que têm o mesmo estilo assim e ela não deixa brilho. Por exemplo, o meu cabelo tá brilhando, não deixa duro, o meu tá duro aqui é outro tipo de pomada, modeladora. E tipo assim, igual o dele é mais enroladinho. E às vezes ele quer deixar tipo tudo cacheado, igual quando você deixou grande. Ele vai passar uma pomada efeito seco, uma pomada efeito teia, porque ela deixa o cabelo mais solto, né? Cabelo que você vai fazer um corte no dread, que é aqueles bem enroladinho mesmo, que você usa a esponja de no dread que tá ali, ó. Essa esponja cheia de coisinha pra cima, eu vou mostrar pra vocês depois. Pomada efeito seco, pomada efeito teia. Aí você vai fazer um cabelo que o cara... pô, eu tenho alguns cabelos brancos, eu quero disfarçar isso. Pomada black. Para cada cabelo tem um tipo de pomada. Hoje eu tenho na bancada da barbearia sempre um tipo de pomada, tipo, todas elas eu tenho um tipo aberto. Isso aí é uma coisa que também você não pode entender como um prejuízo. Você tem a pomada e aí você fez o corte, você demonstra a pomada no cabelo do cliente sem falar nada. Então tipo assim, ó, por exemplo, você tá cortando, terminou o corte, cara, posso passar uma pomada? Aí o cara fala, pode e tal, qual pomada que você costuma usar? Não sei, cara, passa qualquer uma. Aí você vai entender mais ou menos o estilo do cara, qual é o tipo de cabelo que ele tem, e aí você já vai saber qual é o tipo de pomada. Vocês vão aprender isso aqui, vocês vão sair daqui sabendo.